Olá, graça e paz, bom dia, Deus abençoe. Seja bem-vindo à nossa escola dominical, nosso EBD. Nós estamos começando hoje um novo trimestre, o quarto trimestre, e nós estaremos com uma nova revista. Hoje nós estaremos começando uma revista falando sobre o pecado, né, que é algo tão grave, tão devastador, que devastou toda a humanidade, né, todo o universo também, né, com esse mal. E nós estaremos estudando sobre isso que implica, né, na nossa vida cristã, na nossa salvação, na nossa comunhão com Deus, na nossa relação com o nosso próximo, com nossos irmãos, e quais são os efeitos do pecado, né? E como nós nos distanciamos do pecado. E hoje nós estaremos com a primeira lição, estamos aqui com o pastor Jaril, que estará dando essa lição aqui juntamente conosco. Nós estaremos num bate-papo aqui conversando, tá bom? Ministrando essa aula para você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Você que está nos assistindo, que não faz parte do nosso ministério, nós somos da ADEX, Assembleia de Deus, Campo de Ceilândia Sul, aqui do lado do Hospital de Ceilândia. Se você quiser nos fazer a visita, hoje, logo mais à noite, nós teremos o nosso culto presencial. Participe conosco, nós temos todo o kit de higienização, nós estamos tomando todas as precauções devidas, amém? Para que não ocorra nada, amém? Então, se você também não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha aí e venha aprender mais de Deus. Todos os domingos nós estamos tendo a nossa escola dominical, transmissão online. Então você e sua família é bem-vinda. Amém? Vamos estar orando para estar começando. Pai amado, Deus poderoso, nós te louvamos, ó Pai amado. Te agradecemos neste momento, nós nos colocamos na tua dependência. Pai querido, eu estou aqui com o teu servo, pastor Jaril, Senhor, nessa missão de trazer essa palavra. Que o Senhor possa, ó Pai amado, nos dar graça, nos abençoar, Senhor. E que, ó Pai amado, neste momento, o teu Espírito venha abrir o coração, venha abrir a mente, ó Pai amado, para que as pessoas, ó Pai, para que estão assistindo, possam entender. Ilumina o nosso coração, ó Pai amado, porque a tua palavra já está revelada, Senhor. Dá-nos entendimento para podermos, ó Pai amado, acertarmos, ó Pai amado, para podermos entender e também, ó Pai, praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Está passando aí perto na sua tela, tem o QR Code da revista. A nossa revista ela é digital. Nós não temos nesse trimestre revista física. Então, se você quiser baixar, é só você apontar seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, e aí você vai poder baixar a nossa revista digital e acompanhar conosco. Tá bom? Nós estaremos acompanhando a revista. Então, você pode baixar nesse exato momento, onde está aparecendo a telinha aí, o QR Code e acompanhar conosco. Amém? Pastor Jaril. A paz do Senhor, queridos. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez e, junto com o irmão Lamarck, podermos estar fazendo a introdução desse trimestre, desse último trimestre. Uma revista em que traz um tema bem complicado para os nossos dias, desafiador, na verdade. Alguns autores hoje até diz que há uma dificuldade muito grande para se falar sobre pecado nos nossos dias. E aí temos uma grande quantidade de argumentos que contrapõem a essa temática, a esse tema, essa doutrina bíblica tão importante para a saúde espiritual da igreja, para o fortalecimento do povo de Deus, para o fortalecimento da nossa esperança de um dia estar com o Senhor, mas que tem sido ao longo da história, ao longo dos tempos, muito
questionado, muitos movimentos que se opõem a essa doutrina, tentando relativizar o pecado, tentando tirar a verdadeira importância para a nossa saúde espiritual. E quando a gente fala de saúde espiritual, ela certamente irá influir também no nosso relacionamento com o próximo, e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Então, é um tema que está em desuso justamente por esta relativização da temática, e é, portanto, desafiador para nós, né? E com certeza gostaria que isso fosse instigado no teu coração para que você pudesse estar acompanhando. Então, enquanto a gente abre as nossas Bíblias para acompanhar aqui o texto de referência, gostaria que você baixasse a sua revista para acompanhar. Nós iremos fazer uma exposição do texto bíblico e, consequentemente, um acompanhamento, lendo, comentando o texto aqui, a mensagem que é comentada na revista. Então, nós estaremos estudando sobre pecado, as transgressões das leis morais de Deus. E a mais importante delas é os 10 mandamentos. Está ali o principal compêndio de ensinamentos morais que relaciona o homem na sua relação com Deus e também com o seu próximo, né? Então, esse é o tema geral, e a lição é dividida em 13 subtemas. E o primeiro que iremos estar falando hoje é como a Bíblia ela apresenta o pecado. Então, é uma introdução um pouco mais conceitual, mas a partir da próxima aula nós estaremos entrando um pouco mais no conhecimento, aproximando um pouco maior, um pouco mais de forma intensa sobre a temática abordada no trimestre, que vai começar com a origem do pecado. Então, é o tema seguinte, e aí segue-se uma série de temas, todos eles com a referência direta ao pecado, que certamente irá nos trazer muitos benefícios, né? Alguns estudiosos dizem que o pecado, o conhecimento do pecado nos faz aproximar de Deus, e aí nos amplia a nossa visão, a nossa compreensão de que necessitamos do perdão do Senhor, né? Então, eu só vou acreditar alguém, só vou ter esperança em alguém ou em algo a partir do momento em que eu tenho conhecimento disso, né? Então, para que eu tenha essa fé que irá nos levar a alcançar o perdão de Deus, eu preciso conhecer quem é esse Deus. E nessas lições, certamente iremos estar prontamente apresentando o senhorio do Senhor, o seu poder, a sua graça, o escape que Deus vai estar providenciando para que alcancemos dele o seu perdão. Então, queridos, 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 2, o verso de 1 a 6, é o texto que o autor, o comentarista, traz aqui como base para essa nossa introdução. E ele coloca como fundamento desse tema de pecado, como a Bíblia vai nos apresentar, 1 João também, capítulo 3, o verso 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, esse é o texto que fundamenta aí o tema, né, traz como fundamento, e a referência bíblica em 1 João 2, 1 a 6, que diz assim: posso estar parando no meio do caminho para fazer de uma forma mais compreensível o teu entendimento. Meus filhinhos, o verso 1, meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a preocupação do evangelista aqui, né, que aqui ele está escrevendo uma outra carta, o evangelista fazendo referência ao evangelho que também foi escrito por João. Ele está falando assim, olha, eu quero deixar esclarecido para você, eu quero deixar aqui de forma escrita, eu quero deixar aqui as recomendações de que se você pecar, tem um remédio, tem uma solução. Então eu vos escrevo para que vocês tenham conhecimento, para que vocês tenham compreensão do que está sendo abordado aqui. Então ele está falando, fazendo referência a Jesus, o justo, o advogado. Verso 2, e ele é a propiciação. Mas, irmão, o que é essa palavra? O que significa, irmão Lamar? Então, muitas das vezes, nós não compreendemos a mensagem direta, porque a gente tem umas palavrinhas que a gente tem preguiça de ir lá no dicionário buscar, ou na Bíblia, ver ter uma compreensão melhor. Então, quando falamos de propiciação, a gente vai estar falando de alguma coisa que temos que fazer, isso numa linguagem não religiosa, para agradar o nosso Deus, para aplacar a ira dos deuses, né? E é comum de muitas religiões essa questão do sacrifício, essa questão de você estar sacrificando alguma coisa para agradar o seu Deus. E o que esse texto, essa palavra vem significar para nós? O significado dela de propiciação, biblicamente, vai estar falando que é um ato de justificar o pecador. Então, ou remover a sua culpa do pecado. E quem vai fazer isso? O próprio Deus. Ele vai fazer que, através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus, ele vai estar dando a oportunidade, vai estar dando a condição para que eu possa ser justificado, para que eu possa ter os meus pecados perdoados mediante o quê? A crer, a ter a fé, a acreditar, a entender que isso pode aplacar a ira de Deus. Essa palavra, pastor Jario, propiciação aí, ela se refere lá no Antigo Testamento ao propiciatório, né? Onde era derramado, o animal era sacrificado, né? E o sangue era derramado ali, que é o caforete, né? Que se chama também, que é uma referência ao Antigo Testamento. Então tem um texto que fala assim, nisso está o amor de Deus, né? No sacrifício ali, na imolação do próprio Cristo, para que eu pudesse ser alcançado pela sua misericórdia. Já estava se remetendo ao futuro, a Cristo. Exatamente, né? Era uma tipologia daquilo que viria a ser a pessoa de Cristo, o seu sacrifício e a redenção dos pecados. Então diz, ele é a propiciação, quer dizer, ele é aquilo que necessita para que o pecado seja perdoado. Pelos nossos pecados, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo. Então, Deus vai dar a oportunidade a que todos possam ser alcançados com a sua misericórdia. Verso 3, e nisso sabemos que o conhecemos. Então, como? Se guardarmos os seus mandamentos. Então, qual é a atitude, o procedimento que nós iremos ter, a nossa conduta, para que demonstremos que conhecemos a Deus? Quando temos o compromisso de guardar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. E o verso 4 diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, Cristo não está ali. Então,
o meu discurso de que acredito, de que eu conheço, mas vivo de forma deliberada, pecando. E às vezes de forma contumaz, no sentido da repetição, né, sem demonstrar nenhum constrangimento e nenhuma sensibilidade por aquilo, por essa propiciação que foi nos oferecida. Então, diz que é mentiroso e nele não está a verdade. E a Bíblia é bem clara quando fala a respeito de verdade. O próprio Jesus, quando questionado, fala: eu sou a verdade. E a Bíblia vai dizer que é essa verdade que liberta, né? Verso 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse é o desafio. Então, no momento em que eu confesso Jesus, no momento em que eu professo a minha fé, no momento em que eu tenho um discurso, isso não é suficiente. Então a Bíblia fala que eu tenho que andar como ele andou. E aí a pergunta: como Jesus andou? Como Jesus andou? Como Jesus andou? Pastor Jair, eu sei que não entra muito na lição, mas você está falando que não adianta só dizer, né, ou só dizer que professa, né? É uma coisa muito errada que as pessoas têm, talvez no imaginário, é que elas acham que não, a pessoa levantou a mão, então a partir dali ela já é salva, né? Não, a salvação ela vai se mostrar na sua vivência todo dia e nos frutos que você vai dar, né? No fruto que você vai dar ali na sua vida e as pessoas vão ver. Então é realmente isso daí que vai demonstrar que você é salvo, que você anda como Cristo andou. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala de santificar cada dia, está falando justamente isso. Isso é um processo, né? Eu acredito que terá umas perguntas bem interessantes que irá esclarecer um pouco melhor com relação a isso, dentro dessa nossa lição. Então, o texto de referência é esse. Então ele fala: olha, eu deixei escrito, eu deixei aqui colocado, e nós temos a nossa Bíblia, que está aí os pensamentos de Deus, as normas, os preceitos a ser seguido. E aí vai falar: olha, se eu obedeço, se eu tenho de fato a compreensão, eu vou obedecer essa palavra. Se eu não obedeço, eu estou em desacordo com aquilo que ela está falando. E é justamente isso que João está tentando deixar claro para quem essa carta foi dirigida, que foi para a igreja do Senhor. Então vai falar que eu tenho que ter um discurso condizente com a minha prática. Eu tenho que andar como Jesus. Eu tenho que fazer aquilo em que a Bíblia diz que é lícito para que eu faça. Se eu estou fazendo algo, andando diferentemente dos preceitos aqui estabelecidos, eu estou errando. E ainda mais complicado ainda, porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está cometendo uma transgressão, ele está pecando. Correto? Então esse é o nosso texto de referência, e nós iremos estar falando aí sobre o pecado e a forma como a Bíblia irá apresentar esse pecado. Então faço a primeira pergunta para que nós possamos meditar um pouco. O que é pecado? Vamos lá, mas o que é pecado? Se a gente pergunta, todo mundo tem uma resposta prontamente a ser colocada. Mas algumas respostas, ela também tem o seu equívoco, né? Porque é fato que muitas das vezes, nós gostamos de generalizar as coisas, de colocar de uma forma um pouco simplória isso. Mas como eu definiria pecado? Eu acho que normalmente
as pessoas definiriam o pecado como aquela transgressão, né, a Deus, né? Você transgredir os mandamentos e você ir em desacordo ou em afronta ao que Deus colocou. Exatamente isso, irmãos. A Bíblia, quando ela traz lá a definição, ela vai falar que é o erro. É você errar naquilo que está posto. É você equivocar naquilo que a Bíblia diz que é o correto. Então, se eu faço alguma coisa e que não está em consonância com as Escrituras, eu estou errando o alvo, eu estou me equivocando no meu procedimento, eu estou me equivocando no meu relacionamento, eu estou contradizendo certamente o meu discurso, e aí isso é pecado, isso é o erro. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho melhor aqui quando a gente estiver discorrendo a nossa lição. Mas existem conceitos errados. Eu lendo um artigo, ele fala assim que há alguns que falam que o pecado é uma ilusão. Fala, irmão, mas por que disso? Mas é o discurso que nós estamos vivendo hoje. Na introdução desse livro, que eu coloco aqui como uma boa referência para esse nosso trimestre, Pecados Espetaculares. Ele começa falando sobre o maior pecado de todos os tempos, que é a morte de Jesus Cristo. Então, a crucificação de Jesus. O que aquele povo, naquele momento, naquela circunstância, vai imputar um inocente, tudo que foi imputado, e vão executá-lo. Então, ele começa falando sobre esse pecado espetacular. Quer dizer, é o maior de todos, escrito por John Piper. Então, esse livro, ele vai mostrar que muitas dessas discussões e dessa compreensão superficial que nós temos do pecado é em decorrência da nossa cultura ocidental, do relativismo, da ciência como algo principal desse discurso, e nos nossos dias isso está bem presente. E ele vai falar que esse discurso, essa negativa de forma incisiva, de forma constante, de forma intensa, de forma continuada, da negação da Bíblia, da negação de Deus, da negação de tudo aquilo que transcende, de tudo aquilo que é espiritual, está fazendo com que a igreja dos nossos tempos tenha uma visão distorcida de Deus. E essa cosmovisão tem feito com que surja uma igreja muito fraca nos seus conceitos, fraca no seu objetivo primeiro, que é a glorificação ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que se apresenta, independente do sofrimento, independente da perseguição. Então a igreja ela tem que primar por essa glorificação, por essa exaltação ao Senhor. E isso não ocorre. Por quê? Porque essa cosmovisão, essa visão distorcida, tem produzido uma igreja fraca, uma igreja debilitada, uma igreja em que muitas das vezes busca na Bíblia, de forma esporádica, pedaços que supre a sua necessidade, talvez, naquele momento, naquela situação bem específica, mas não tende a buscar o conhecimento completo das Escrituras. Então, essa visão distorcida tem feito com que essa igreja seja, ou compreenda o pecado como algo ilusório, distante. Pastor Jari, uma das coisas, você está falando da cosmovisão, né, que entrou no nosso século, que é o relativismo, né? Qual é a minha verdade, qual é a sua verdade? Infelizmente, isso é mais para os jovens, né, que estão nas universidades, e isso tem pegado bastante, né? Você vê que você vai para a universidade
E a tendência maior é isso. E você vê que, infelizmente, muitos jovens cristãos, eles voltam para dentro da igreja com esse questionamento. Mas espera aí, o pecado, vamos dizer, ele é relativo, porque o que pode ser pecado para mim não pode ser pecado para você. O que eu acho errado, talvez para você não seja errado. Entendeu? Então, essa visão também é relativista, ela também traz um conceito e um entendimento fraco, porque pecado não é o que eu acho que é. Pecado é o que está revelado na Bíblia. Então, não cabe eu dizer, não, essa é a minha verdade ou essa é a sua verdade. Não, o pecado, a verdade é o que está escrito, é o que está escrito e é o que está posto. Exatamente. Então, essa distorção, ela surge justamente por causa desse apego cultural e essa ingerência cientificista, cientificismo, né? Essa questão de se colocar a ciência como o primeiro. E a ciência não tem como provar aquilo que é transcendente, não tem como você provar a fé. Então, a falta de conhecimento tem feito com que haja essa dúvida, tem colocado no seio da igreja esses questionamentos. E muitas das vezes essas pessoas elas não estão muito interessadas em buscar, porque existe uma outra narrativa para dizer que a Bíblia ela é um livro mitológico, ela é um livro que foi escrito há tantos anos, portanto não merece tanto credibilidade. E aí entra a questão de você simplificar o pecado, porque você vai partir da presunção de que, se a Bíblia é um livro que não merece tanta credibilidade, então isso quer dizer que eu não estou de todo errado. E você começa a relativizar o pecado. E aí você vai buscar na Bíblia argumentos que apoiem a sua posição. E aí vem um outro movimento falando, simplificando também, que é uma definição equivocada, que não, o pecado é o egoísmo. E aí você limita essa definição, e isso é vista com muito frequência, né, essa justificativa, e aí vai elencar seus argumentos justamente para dizer que a Bíblia ela tem uma definição incompleta, ela está muito atrelada à questão de forma individualizada, dos interesses, e aí o meu interesse, ele vai de encontro, talvez, àquilo que a Bíblia diz que é correto, o que alguém prega, eu vou começar a argumentar a respeito disso. Mas qual é o conceito correto disso? Eu anotei aqui que diz que pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Então, errei o alvo, transgredi, a Bíblia fala de transgressão da lei, fala de iniquidade, ela fala do mal, tudo fazendo referência ao pecado. E ela traz isso justamente para mostrar o equívoco, o que de fato é. Então, é um ato voluntário de transgressões à lei de Deus. Aí vem um estado de degradação, né? O pecado é o estado em que o homem se encontra, em que não tem essa referência, esse temor, isso de uma forma mais geral. E tem uns textos bíblicos que vai trazer essa questão. Romanos 3:23, que vai falar que todos pecaram, estão distantes, destituídos, estão afastados da glória de Deus. Então, e o pecado, ele é universal no sentido de que todo homem, a própria Bíblia em Gênesis vai falar que a carne, através do pecado de Adão, ela se torna imperfeita, diferente da sua criação. A natureza humana, ela se torna corrompida. Então todo homem
já nasce, e aí Davi vai falar isso, já nasce fruto do pecado, né? Então já nasce no pecado ali original, da imperfeição dos primeiros homens. Mas vale destacar em que esse pecado, ele tem que ter uma definição mais específica, de forma pessoal, porque o pecado ele é pessoal, né? Então é cometido por indivíduo e podem ser pecados deliberados ou pecados por ignorância, mas nenhum dos dois irá ficar sem a sua devida punição. Então, Romanos, capítulo 2, vai falar lá que o homem ele não vai ter argumento, ele não vai ter justificativa diante de Deus para dizer, olha, eu não conhecia, eu não ouvi falar. Não, porque a Bíblia vai falar que a própria criação vai estar testemunhando de Deus. Então não vai ter desculpa para o homem falar, mas não pregaram para mim, não falaram de Jesus para mim, ou eu não fui ensinado nisso. Não vai ter desculpa. Talvez a punição não será tão severa como aquele que conhece e negligencia esse conhecimento, mas será também punido. Além da criação, pastor Jaril, Romanos também ele vai falar que Deus gravou a lei no coração do homem. O homem, ele é um ser moral, ele sabe o que é certo e o que é errado. Se você for numa tribo mais distante que seja, lá é a tribo que talvez ela nunca viu gente branca, vamos dizer assim, civilizada, né? Mas eles têm um código moral deles, eles sabem o que é certo e o que é errado, eles sabem que eu não posso pegar algo que não é meu, que é do outro índio, né? Que isso é roubo. Então, o homem, a própria lei que Deus colocou dentro dele condena ele. Por mais que Deus deu a lei séculos depois escrita, mas a lei de Deus já estava no coração dele. Então, aí Paulo vai falar que o homem é indesculpável. Tanto a natureza quanto a lei de Deus se revela ao homem. Talvez não seja uma revelação necessária para a salvação, mas é uma revelação, né, que dá a noção do homem do certo e do errado. Que ele tem um caminho para querer buscar a Deus. Exatamente. Tem até que eu já deixo mais um livro de referência que vai estar fundamentando esse comentário do irmão Lamarck, que é o fator Melquisedeque. Ele vai dizer que todos os povos eles foram criados com a necessidade do eterno. Então, esse código moral, todos eles vão ter. E essa necessidade do Salvador, todos eles vão ter. Então, queridos, a nossa lição ela se divide em três tópicos. E diz assim a introdução aqui, fala assim, olha, os conceitos de pecado são objetivos e também subjetivos. E aí a gente acrescenta mais um, os relativos. Que esses relativos, eles podem ser pecado para mim, mas talvez não seja para o Lamarck. Irmão, como que é isso? Explicaremos daqui a pouco. E existe categorias de pecados que são fáceis de ser identificados, como os pecados descritos nos 10 mandamentos, por exemplo, e outras categorias que são mais difíceis de serem identificados, como impurezas, imoralidades, por exemplo. Por isso o salmista pedia para que Deus sondasse o mais recôndita do seu coração e revelasse seu pecado. Então, assim, é uma necessidade para aqueles que buscam ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, fazer essa sondagem, né? Porque Jeremias ele vai falar que o coração do homem é enganoso. E o salmista aqui ele vai sentir a necessidade de pedir a Deus que sonde, que mostre, que revele se a sua conduta, se o seu procedimento, se a sua intimidade, se a sua busca de comunhão com o Criador, ele está correta.
Então é essa sondagem. Muitas das vezes a gente erra e a gente meio que esquece. Então a gente tem que estar sempre buscando de Deus essa orientação, essa revelação, em que eu tenho que mudar, em que situação eu tenho que me posicionar de forma que eu esteja glorificando a Deus. E então, o primeiro ponto vai falar sobre o pecado apresentado de forma objetiva, direta, aquilo que a gente compreende de forma mais claramente, né? E ele divide esse tópico em três subtópicos. Então, ele vai falar sobre as formas objetivas exteriores de ver o pecado. E como que é isso? É quando se fala que algo é objetivo, é porque pode se ver, apalpar, você pode sentir, você pode medir, você pode pesar, você pode descrever essa situação. Então a forma objetiva de enxergar o pecado, ela não é errada, mas pode levar as pessoas a considerar o pecado somente aquilo que é visto. Então era o que ocorria no tempo de Jesus. Então, ali aquele sacerdote, os doutores da lei daquele tempo, eles pregavam, eles viviam ali. Jesus chega a falar que eles obedeciam de tal forma de trazer o dízimo lá da folha de hortelã, sei lá. Então, a observância cega naquilo que ele poderia ver. Só que em contrapartida, Jesus vai fazer o quê? Em vários momentos. Vai falar que dentro dele tinha maldade, comparou ao coração como um sepulcro caiado. Então, de aparência era uma santidade só que interiormente era uma abominação a Deus. Era uma situação que enojava o Criador ali, no caso Jesus. Então, Jesus nos adverte a que nós tenhamos essa forma muito simplória de analisar ou de ver o pecado. Essa é a primeira parte. A segunda diz que a forma objetiva pode levar a interpretações equivocadas. Então, além de eu fazer um julgamento, talvez errado, naquilo que eu estou vendo, no erro, eu posso também ter interpretações. Isso diz que, ao considerar que o pecado é um mal apenas exterior, como os vícios de beber, fumar, drogar-se, roubar, matar, etc., o homem pensa que pode livrar-se dele quando quiser, e que tem força para isso, como quem se livra de um objeto. Mas é engano, o pecado escraviza e prende o homem com laços de morte eterna. Isso Isaías vai estar falando no capítulo 47, ou 64, denunciando essa fatalidade, no sentido de eu simplificar a minha compreensão, né, do pecado. Pastor Jair, o senhor falando aí sobre a questão de que o pecado prende, eu queria fazer uma pergunta. O cristão, em algum momento da vida dele, da caminhada, né, você começa como a Bíblia trata como um novo nascimento, você é uma criança, um bebê, né, e aí você vai crescendo, você vai se santificando, né, o Espírito Santo vai santificando a nossa vida, mas o cristão, em algum momento da vida, ele pode parar de pecar, conseguir parar de pecar? Não. Direto, né? Por quê? Porque a tentação, ela vai estar sempre presente aqui. Paulo vai falar que a nossa carne, ela vai estar o tempo todo labutando, porque mesmo com o novo nascimento, né, a mudança de natureza, nós não vamos fugir aqui. Nós temos a tentação da carne, que vai nos levar a estar pecando. E aí, quando a gente fala de pecado, a gente não está citando só esses pecados objetivos. Tem pecado subjetivo. Aquele pecado em que, muitas das vezes, hoje, nos nossos dias, as pessoas não têm nem muita noção disso. Do falar, do omitir. E quanto à omissão, nós, igreja, temos procedido, né?
quantas omissões nós temos cometido ou vivenciado, que a Bíblia fala aqui. Então, a Bíblia vai estar definindo essa questão em 3 momentos. Então, no momento em que eu aceito Jesus, que eu confesso, eu entro num estado de santificação. Eu vou sendo tratado, trabalhado, aperfeiçoando, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento da sua vontade, a comunhão de Deus, a necessidade, a minha cosmovisão começa a mudar, porque eu tenho um trabalho a prestar ao meu Criador, que me chamou, que está ali me ajudando. Mas o pecado, ele vai estar sempre presente ali, nos rodeando. A tentação, o inimigo, porque tem a tentação que é advinda das nossas concupiscências, da nossa carne, que é terrena, e também o inimigo das nossas almas, que é Satanás, com todos os seus ardis, com todos os seus arsenais, para nos tentar, para estar fazendo com que eu venha pecar. E aí, vem um terceiro momento. Então, um momento em que eu sei que é pecador, confrontado, um momento da minha caminhada de santificação, e vem um momento em que você não vai pecar mais, que a Bíblia fala que é o momento em que seremos, aqueles que vivos serão transformados, e aqueles que morreram em Cristo também será ressuscitado com um corpo glorificado, e que não estará mais propenso ao pecado. Aí eu quero emendar uma outra pergunta, já que você abordou um assunto aí. É o seguinte, é até comum você ver essa pergunta, mas eu queria saber se realmente nós cristãos precisamos pedir perdão todos os dias para Deus, né? Como é que é isso, né? Nós precisamos todo dia ajoelhar, Senhor, me perdoa. E se nós fizermos isso, isso significa que nós somos escravos do pecado, porque em João vai dizer que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, se eu preciso pedir perdão todos os dias, isso quer dizer que eu sou escravo do pecado? Como é que é essa questão aí? Ou eu não preciso pedir perdão todos os dias, eu consigo viver um dia sem pecar, eu jogo ali a poça, não, hoje eu não pequei. Como é que é aí? Se eu peço perdão todo dia, quer dizer que eu sou escravo do pecado? Olha, a necessidade do perdão, e aqui Lamarck meio que generalizou no sentido de todo dia, na nossa caminhada, na nossa vida terrena, aqui mesmo como redimido, nós teremos os nossos percalços, as nossas dificuldades, seja no serviço, seja nos relacionamentos, seja no nosso comportamento, seja na nossa não vigilância com aquilo que eu falo. Eu tenho que estar todos os dias me confrontando. E se em algum momento eu me sinto constrangido por Deus, aqui equivoquei numa fala, num comentário, eu tenho a necessidade de estar pedindo perdão. E aí é bem interessante quando Pedro, ele vai questionar lá, Senhor, mas se alguém pecar e tal, e aí começa aquela contabilidade lá. 7 vezes? Não. 7 mais 7? Não. Mas 70 vezes 7. Então, Jesus estava falando ali que nós, e aí o texto que foi lido como referência, ele nos traz isso como Jesus, o nosso advogado, como aquele que é justo, mostrando justamente isso, em que se eu errei, se eu errar, se eu me equivocar, eu tenho alguém que é justo para perdoar os meus pecados. E no momento em que eu compreendo que erro, que peco, e isso todos nós estamos propensos a qualquer momento estar fraquejando, mas a nossa certeza de que temos um justo juiz, um advogado justo, que irá nos atender, eu não sou mais escravo do pecado. Mesmo eu pecando, mesmo eu tendo as minhas fraquezas, eu tenho a sensibilidade de que eu fui alcançado por Jesus e sei
que Ele é poderoso para perdoar os meus pecados. A Bíblia fala que aqueles que pedem perdão serão perdoados, né? Então, será alcançado. Então, a necessidade de pedir perdão, talvez não diariamente, né? No sentido assim de dias, no sentido de dias. Mas isso não quer dizer que eu sou escravo do pecado. Uma vez que eu tenho a sensibilidade de compreender que pequei e ali de forma prontamente eu peço perdão ao Senhor. Uma resposta interessante aí é 1 João diz o seguinte, 1:8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Exato. Então, enquanto a gente estiver vivendo nesse corpo, a gente está propenso a pecar. Mas temos que ter a prontidão de pedir perdão ao Senhor e a certeza de que seremos perdoados. Uma vez que eu peque e eu começo a protelar essa minha necessidade de restabelecer a minha comunhão, eu corro um grande risco de me apostatar. A Bíblia fala que eu tenho a minha sensibilidade cauterizada, e aí é a depravação. Aí sim você se tornará escravo do pecado. Mesmo uma vez ouvindo, compreendendo a salvação. Mas aí eu estou deixando de acreditar. No momento em que eu peco e não confesso. Que a Bíblia diz que a confissão e o arrependimento é o remédio para se alcançar a comunhão novamente com o Senhor. Na sequência, queridos, aí do texto, da relação dos objetivos, nós temos também o pecado apresentado de forma subjetiva. E esse entra muito na questão do sentimento. Então, subjetividade é aquilo que está no íntimo, que não se pode medir, pesar, não se pode dimensionar. E o quê? O que seria isso? O ódio, por exemplo. Então, há pessoas que permitem que o seu coração se alimente desse tipo de sentimento, de raiva, de indiferença, de inveja, de maus pensamentos. Então, são pecados subjetivos, são pecados que não são vistos. E muitas das vezes nós fazemos, aí entra no equívoco lá da primeira referência, e aí a gente começa a fazer os julgamentos equivocados. Atribuir uma santidade em quem não tem a santidade, porque o homem não tem a capacidade de conhecer o coração do outro, ou também dar um ar de santidade a alguém que não tem essa santidade, justamente por causa desses pensamentos, desse sentimento que pode estar gerando isso. Então, os pecados subjetivos, ele abre caminho para variadas interpretações, e até mesmo para certas religiões e seitas negarem a sua existência. Então, é comum as religiões orientais, elas terem todos aqueles rituais, buscando ou compreendendo de que aquela meditação vai limpar a sua alma, vai purificar o seu ser, vai purificar os seus pecados. Então, yoga e umas outras muitas aí que tem esses artifícios. Então, ele se aloja no coração, não pode ser visto facilmente, por isso a Bíblia recomenda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso, Provérbio 4:23. Então, Jesus ainda recomenda guardar o coração num texto em Mateus 15:19. Então, para que isso? Para que a gente possa evitar a hipocrisia. Então, ter ali um coração maculado e talvez um discurso bonito. E aí, por isso que a gente vê muita gente na igreja, tem até uma ilustração bem interessante, de um pai que chega na igreja pregando bonito, fazendo toda aquela demonstração talvez de conhecimento, de moralidade,
e aí o filho dele pede para que eles possam viver na igreja, porque não é o pai que ele tem em casa. Então, ele está justamente nesse contexto aqui. Então, a hipocrisia, ela pode estar presente justamente diante dessa situação. Então, guardar o nosso coração, a purificação, a necessidade de estar sempre buscando a sondagem de Deus. E a gente está pedindo perdão quantas vezes for necessário. Esse é o padrão divino, o padrão que Jesus estabeleceu lá quando conversou com Pedro. Pastor Jario, e onde começa o pecado e onde termina a tentação? Uma pergunta bem direta. Onde começa o pecado e termina a tentação? A gente podia inverter um pouquinho, né? Essa resposta. Porque a tentação, ela não é pecado. Todos nós somos tentados todos os dias, todos os minutos, sempre. O problema é quando você cede a essa tentação. Então, quando tem até um louvor que fala isso, né? Mais ou menos isso. Quando eu cedo, eu peco. É alguma coisa assim, eu não sou muito bom de lembrança. Mas termina justamente aí. Então, a tentação, ela termina quando eu acabo consumando ali. Eu acabo sendo engodado. É o que a Bíblia fala, acho que é o livro de Tiago, né? Que nós somos, a nossa concupiscência, o engodo ali da tentação, é que faz com que a pessoa venha pecar. Então, onde acaba um e inicia o outro é justamente isso. A tentação, ela acaba justamente quando a pessoa ela se deixa levar por aquilo que se apresenta ali, cede ao pecado. Mas não só o pecado físico, mas também talvez que aí o limite é muito tênue, né? Exatamente. Onde termina a tentação, na verdade, onde termina a tentação e onde começa o pecado, né? Mas também talvez não é só você praticar, você saiu da tentação e cometeu o pecado, mas é também você se deleitar naquilo, mesmo que aquilo não tenha acontecido, você se deleita, né, em aquilo acontecer, ou talvez você não praticou, mas aconteceu de outra forma e você gostou. Exatamente, eu estava procurando um texto aqui, Tiago 1, 13 ao 15, que diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele vai gerar a morte. E aí a gente tem que compreender que a morte ela entra em algumas dimensões, né? A morte física, que é o perigo de você pecar e não confessar, não permitir o arrependimento e a confissão, que é o remédio. E aí você pode ter essa morte espiritual. Porque a morte física é certo. Então, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, é porque na morte acaba, se encerra ali. Então, a pessoa cristã tem a sua caminhada, quando ela morreu, acabou. A sentença ali já foi quer dizer, a sentença virá, mas o processo, ele se encerra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a morte espiritual. Eu pequei, eu equivoquei, a minha mente está trazendo alguma inquietação, eu tenho que buscar uma orientação do meu pastor, se for necessário, no sentido de um pecado em que tem que se haver essa orientação, ou eu tenho que buscar em Deus esse entendimento, para saber se de fato aquilo que me inquieta é algo que está em desacordo com as Escrituras. Ficou a resposta, ficou contente?
sim. Eu tenho um artigo aqui de um pastor muito interessante, mas ele é um pouco longo, que fala sobre a tentação, né? Então ele começa falando assim, que a oração do Pai Nosso, aquela oração modelo, ela tem uns ensinamentos bem interessantes quando a gente vai tratar de pecado. Então, a gente começa pedindo que o reino de Deus seja, né, assim, o Pai Nosso que está no céu, seja feita tua vontade, venha, né, venha o teu reino. Então, no momento em que eu solicito isso, já é um processo de compreensão do pecado. Então ele fala assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, livra do pecado. O mal aqui está falando é justamente sobre o pecado. Aí voltando, queridos, pro nosso, a gente já passamos até do horário ali. E a dificuldade de entender o que é perdão, o que é pecado, não justifica o pecador. Então, como nós já dissemos na nossa introdução, não adianta eu vir com o discurso e falar: olha, eu não sabia, eu não conhecia, eu não compreendia. Não, o pecado, o julgamento de Deus, ele vai nos fazer com que eu serei sentenciado para liberdade ou eternidade com o Senhor, ou o contrário disso. E o terceiro ponto, que é o último, fala do tentando burlar a realidade do pecado. Querido, essa é a realidade dos nossos dias. Quantas pessoas estão equivocadas nos seus conceitos, tentando buscar na Bíblia justificativas para permanecer no erro. Então ele traz aqui que o pecado é a tentativa de esconder-se da presença de Deus. Uma definição. Então, quando a pessoa peca, a Bíblia fala que há uma separação, um distanciamento do Senhor. Natural. A pessoa vai acontecer o que aconteceu lá com Adão. Então Deus vai chegar no jardim e ele vai tentar se esconder. Por quê? Porque o pecado não vai permitir que ele fique na presença do Senhor de forma agradável. Vai ter um incômodo ali. Então, é a primeira situação. A segunda, negar a existência de Deus. O pecador pensa que pode ficar impune. Então, o burlar, o se esconder, o tentar fugir da realidade do pecado, vai levar, primeiro, que você vai se esconder de Deus. Segundo, é que você vai começar à medida que vai pecando, a sensibilidade diminuindo, aquilo vai se cauterizando e você não vai tendo mais noção. E aí começa a não ter mais relevância o pecado. Você vai pecando, aquele pecado anterior vai sendo esquecido. E é o que diz aqui. Você pensa que vai ser impune por não estar seguindo ali o que diz a Bíblia. Quem diz que Deus não existe, diz, por conseguinte, que não existe pecado. Isso o salmista falando no Salmo 53, no verso 1. Então eu começo a argumentar sobre a existência de Deus, e esse é o discurso dos nossos dias, da nossa cultura, das nossas escolas, sobre a negação de Deus. E aí, se eu nego Deus, consequentemente eu não peco, né? Um raciocínio é consequência do outro. Esse argumento é falso, porque se pecar significa contrariar as leis morais de Deus. Logo, se ele não existe, não há contra quem pecar. E a Bíblia trata como insensato quem assim fala. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Insensato quer dizer tolo, estúpido, louco. Isso é o que a Bíblia traz aqui. Então, a Bíblia mostra que o pecador astucioso, ele engendra desculpa apenas para continuar pecando comodamente. E tendo se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras, Salmo 14:1, mas Deus não deixa levar
pela sua astúcia, e os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam o justo serão condenados. Salmo 34, o verso 21. E mais alguma questão? Tenho mais uma pergunta. Nós vemos hoje, às vezes as pessoas choram, esperneam, né? Coloca pano de saco e rola no chão. Mas qual é a verdadeira diferença entre arrependimento e remorso? Lamarx, essa questão eu quero te responder com um artigo extraído de um livro da editora Vida Nova. É um comentário do livro de Juízes e do Tim Keller. E ele traz essa distinção bem clara, que define isso muito bem. Segunda Crônica, capítulo 7, verso 9, diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz um arrependimento, e que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela produz a morte. O que isso quer dizer? Ele fala que os dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém são completamente diferentes um do outro. Primeiro, que a tristeza ou remorso do mundo não produz mudança verdadeira, né? Mas o arrependimento ele produz. E ele fala, por quê? Né? Por que isso ocorre? Remorso é uma tristeza pelas consequências de um pecado nas mãos, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequência, não haverá tristeza. Não existe tristeza pelo que o pecado em si, por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com ele. Então o foco da dor, do remorso, é todo horizontal. Quer dizer, com o mundo. Ali é um sentimento que você tem que falar, sem a preocupação de tentar restabelecer isso com o outro, né? E aqui ele fala, e nem um pouco vertical, interessado no modo como o pecado afeta nosso relacionamento com Deus. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge. O coração não ficou enjoado com o pecado em si, então o pecado continua enraizado nele. Então essa é a definição que ele traz aqui para o remorso. Então eu cometo alguma falha, gera aquele sentimento, mas aí eu permito que aquilo ande, né? Porque fica no campo do meu relacionamento de forma horizontal, aquilo é esquecido, é adormecido. Pode até chorar, né? Sim, muitos, como é o caso de Judas, ele se vê numa situação tão complicada, tão desesperada, que ele acaba com a sua própria vida. O remorso foi tão grande, a vergonha foi tão grande, e ele não ateve a questão de se arrepender, de se reconciliar, porque se ele volta, certamente Jesus iria recebê-lo. Como Pedro, que nega, tem a sua vida restabelecida. E aí não foi só um momento, foi em outros. Então, segundo a tristeza do mundo, gera remorso, mas o arrependimento afasta todo e qualquer remorso quanto ao passado. Por quê? Porque o arrependimento genuíno se concentra em um único resultado permanente, real do pecado: a perda, o afastamento, a ruptura da proximidade, né, do Senhor. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar e deixar para trás o que aconteceu, ao entender que Deus nos perdoou e que não o perdemos. Sentimos que os resultados terrenos são mínimos em comparação com as consequências espirituais. Pensamos, mereço coisa pior do que isso. Jesus sofreu o verdadeiro castigo que jamais me atingirá. Então, essa traz a diferença. Então, a verdade só para os cristãos, só para aqueles que acreditam no que Jesus fez. Então, depois do arrependimento verdadeiro e da restauração feita por Deus, não nos detestamos, nem detestamos a nossa vida. Quando alguém se desespera, é porque transformou outra coisa e não Deus em seu verdadeiro Deus e Salvador. Então, queridos, o arrependimento difere justamente isso. Talvez o remorso te leva a buscar
um amigo que não tem o entendimento de Deus, e aí a situação pode complicar ainda mais, talvez pode até aplacar naquele momento, mas a pessoa certamente voltará, continuará a cometer situações semelhantes, mas o arrependimento não, ele faz com que a pessoa muda ali o seu posicionamento, a sua conduta, e permite que Deus a trate. É a diferença. Uma leva para Deus e a outra leva para um outro extremo. Mais alguma coisa? Então, queridos, esse nosso primeiro encontro, ele tinha esse objetivo de trazer mais ou menos esse conceito do pecado, mostrando aqui que ele se dá de forma visível, objetiva, ele também ocorre de forma subjetiva, em que não são vistos, né? E mostrar que há um perigo muito grande quando nós tentamos burlar isso. A gente tenta viver de forma a negar, de fato, a nocividade, a malignidade do pecado, contemporizando isso, relativizando isso. Então, o perigo é muito grande. Então, nós temos que estar atento a isso. E no próximo encontro, a gente vai começar a andar um pouquinho, demonstrando a sua origem, as suas consequências, os danos que isso pode trazer quando negligenciamos o pecado, que é errar de acordo com aquilo que estabelece as Escrituras. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero que esses questionamentos possam trazer esclarecimento para seu coração, para sua alma, que fala o coração direto, porque a própria Bíblia vai falar que é a fonte da vida, é onde há um conserto, um consenso ali em se ter a sinceridade de estar buscando a Deus. Que Deus abençoe cada um. Obrigado, Lamarck, pela oportunidade, e Deus abençoe também. Amém? Amém, irmãos. Abençoe. Deus abençoe, pastor Jaril. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, edificante. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém, irmãos? Domingo que vem nós estaremos aqui mais uma vez. Que Deus possa, eu tenho certeza que Deus te abençoou, né, que você possa ter entendido e que a palavra de Deus possa falar melhor ao seu coração e que você possa saber que pecado é coisa séria, não é algo para nós estarmos brincando. Pecado é coisa séria. Domingo que vem nós estaremos estudando sobre a origem do pecado, a origem do mal. Qual é a origem do mal? Onde o mal se originou? Né? Será que Deus é o autor do mal? Se sim ou se não? Domingo que vem nós estaremos estudando sobre essas questões, sobre como o pecado se originou nas regiões celestiais e como ele veio para o mundo e afetou toda a raça humana. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, tá bom? Que você tenha um bom almoço, um bom dia e que logo mais às 18 horas nós estaremos na nossa igreja cultuando a Deus com o nosso culto presencial, mas também será transmitido online. Se você puder, estiver aqui por perto na nossa região, venha nos fazer uma visita, amém? Venha cultuar a Deus conosco. Deus abençoe você, fique na paz de Cristo e até domingo que vem. Até mais.